Seja você uma pessoa que pode romper com esse pacto, seja você uma pessoa que precisa lutar contra essa resistência a mudanças. Oi, gente, tudo bem com vocês? A internet está cheia de vídeos muito legais sobre a escolha da Hailey Bailey para interpretar a Ariel, né, no live action. E eu nem sei se eu teria muito a acrescentar a respeito disso, mas as pessoas continuam me perguntando sobre o que eu achei. Então eu decidi fazer esse vídeo para comentar esse assunto, mas também para juntar com duas outras coisas que eu vi durante essa semana. A primeira coisa foi esse vídeo de um apresentador de uma afiliada do SBT. Ô, Val, não é brincadeira, volta aqui. Eu não sei, eu sei muita coisa. Dentre elas, eu sei quem é o dono do Ibope. O nome do cara é Montenegro. Isso. Se ele fosse do bem, ele ia chamar Monte Branco. Epa! Nossa, mano. A segunda é sobre essas duas matérias aqui, ó. Nas notícias sobre a Ariel, a gente viu vários comentários sobre como era um disparate mudarem a cor da Ariel. Pra que isso? Estão destruindo a minha infância. Revolta! Esse povo só pensa em lacrar. E uma das contradições que eu vi nessas falas é que essas mesmas pessoas que estavam muito bravas com essa mudança, por muito tempo defenderam a ideia de que nós não deveríamos ver cor, mas sim talento. Quem lembra? Eu tenho certeza que vocês também já conviveram com o pessoal que não vê cor. E aí foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. A cor da Ariel não era relevante para a história. Então, a Hailey foi escolhida pelo talento. Talento que ela tem de sobra. E por conta desse caso, eu lembrei também de uma fala do Erval Rossano. Obviamente eu não lembrava o nome dele, fui buscar. Mas essa fala dele me marcou demais. Ele fez essa fala no documentário A Negação do Brasil. E o Erval foi diretor de A Escrava Isaura. E aí, no desenrolar do documentário, o narrador vem questionando, falando: foi estranho perceber que a Lucélia Santos, uma atriz branca, estava interpretando uma afrodescendente. E aí o Erval fala a seguinte coisa, que foi uma intuição, coincidência, acaso. A Lucélia não estava nem bem treinada ainda. Lucélia Santos, não tô errando o nome dela não. Mas ele foi, trabalhou nela, porque ele simplesmente teve a intuição. Então, mesmo que a história pedisse, não importava se ela não tinha nenhuma descendência. E no mesmo documentário a gente vê a mesma fala de um outro, que eu não lembro o nome, falando sobre isso em relação a Gabriela, né? Que foi interpretada pela Sônia Braga e que poderia, com muita facilidade, ser interpretada por uma mulher negra. Mas a pessoa que tá lá, que eu não lembro o nome, fala que ele não conseguiu encontrar nenhuma atriz negra. Na época não tinha nenhuma atriz negra com talento suficiente ou treinado o suficiente para desempenhar aquele papel. Tudo na base da coincidência, essa coisa de escolher atrizes brancas para interpretar papéis que poderiam ser de mulheres negras. Coincidência. Foram anos e anos escutando argumentos rasos como esses e sem nenhuma manifestação dessas pessoas que hoje clamam pela coerência da representação étnica de uma sereia. Nós temos vários casos como esse da Lucélia Santos e da Sônia Braga nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na história, porque afinal, né, a gente não pode esquecer do Jesus sempre sendo interpretado como uma pessoa branca, né, o homem loiro ou o homem moreno e tal, de cabelo liso. Também não dá pra esquecer, né, o Egito da Record, que tá aí até hoje, passando na TV. A Record bota todo mundo branco. Então, assim, tá acontecendo até hoje. E eu acho que é por isso que me incomoda um pouco o argumento que a escolha da Hailey foi uma escolha de marketing, uma escolha estratégica. A questão pra mim é que a Ariel e várias outras princesas dos contos da Disney dos anos 90 não eram negras, não tinham personagens negros por conta do racismo. E é só há poucos anos que as coisas estão minimamente se abrindo ao ponto da Hailey, que é uma pessoa super talentosa, poder ter a possibilidade de se candidatar a um papel como esse. A questão era essa. Antigamente ela nem poderia, sabe, se candidatar. E por isso não teria como interpretar. E não é, gente, que eu seja do grupo que reivindica, sabe, histórias de princesas que largam tudo pelo seu príncipe. Longe de mim
vocês sabem. Mas a gente não pode negar que essa era a representação do que era positivo naquela época, e isso nos influenciou demais no sentido de não ter uma representação do que é positivo, mesmo que esse positivo seja distorcido e hoje a gente esteja tentando criar novas narrativas pra isso. E eu espero mesmo que eles façam algumas alterações na história, sabe? Eu realmente acho que no mundo ideal, o que seria maravilhoso é nós estarmos representados em histórias que não pintassem de bonito nenhuma opressão. Sério. Isso daí eu concordo demais. Mas a gente também precisa ter consciência que nós ainda não estamos no mundo ideal. E que esse é o tipo de conteúdo que é o conteúdo que a massa consome, né? E sim, gente, eu considero que representações positivas são significativas. E por me atentar tanto nessa questão da representação, a gente chega nas matérias, né? Que eu trouxe lá no início do vídeo. Ninguém me mandou essas matérias, eu não fui buscá-las, nem nada disso. Eu tava só no meu Facebook. E aí, essas matérias surgiram na minha timeline. A primeira, que é essa daqui, ela foi compartilhada por muita gente há algumas semanas atrás. E eu lembro que nessa época, eu fui e mandei pra algumas amigas e amigos e perguntei assim: nossa, eu achei estranho isso daqui. Você acha que eu tô problematizando demais? Minhas amigas e amigos falaram que não, que tinha sentido, mas eu tentei me convencer que eu tava vendo coisa demais, que não tinha nada a ver. E aí, anteontem, uma colega foi e compartilhou essa segunda matéria aqui no Facebook. As duas falando sobre a criminalização do coaching. E, coincidentemente, tudo coincidência, né? Vocês sabem como que é. Nas duas matérias falando sobre a criminalização do coaching, as imagens que ilustram as matérias são de pessoas negras, né? Uma mulher e um homem. Pra falar sobre a criminalização de um mercado majoritariamente formado por pessoas brancas. Então, Gabi, você tá falando que não existe coach negro, ou que coach negro não deveria ser representado. Se tem negro, vocês reclamam. Se não tem negro, vocês reclamam. Nós temos sim um problema quando dois grandes jornais decidem colocar, por coincidência, pessoas negras para falar sobre a criminalização de uma profissão majoritariamente exercida por pessoas brancas. Se você não quer enxergar isso, tudo bem, mas pra mim essas coincidências não existem, elas partem sim de um imaginário. E eu sei também que talvez essas imagens tenham chegado até ali não de forma tão consciente, sabe? Mas sim por um imaginário racista. Só que eu acredito que para você combater um imaginário social, você precisa de ações efetivas. E essas ações efetivas, elas só são tomadas a partir do momento que você identifica o problema. Enquanto você fica colocando panos quentes no sentido de, ai, ninguém percebeu, ah, foi sem querer, ah, não tem nada a ver, você não resolve o problema e nem caminha para a desconstrução desse imaginário racista. E ainda tem um outro detalhe, eu não sei em que mundo que vocês vivem, onde pessoas negras estão reivindicando representações negativas, né? Na verdade, o que eu tenho visto são reivindicações por representações para além dos estereótipos que a mídia sempre reforçou. Porque, afinal, representações ligadas a esses estereótipos a gente sempre teve. E aí, falando sobre reforço de estereótipos racistas, nós temos um apresentador de TV fazendo uma piada racista pro grande público, ligando o negro ao ruim e o branco ao bom. Isso na mesma semana onde nós tivemos uma revolta dos internautas por conta da mudança de etnia de uma sereia. E detalhe, quando eu olho para as matérias e vídeos falando sobre a fala racista do apresentador, eu vejo gente falando que ele foi mal interpretado, sabe? Que não foi isso que ele queria dizer, que o povo tá de mimimi. E a gente sabe muito bem no que isso dá, né? O outro apresentador que fez uma fala racista tá aí bem. Acho que tem até fã-clube, porque é esse o prêmio que racista ganha no Brasil. Se uma emissora não quer, outra emissora quer. Se uma emissora não apoia, outra emissora apoia. E por que eu juntei todos esses acontecimentos num vídeo só? Foi porque todos esses acontecimentos me fizeram lembrar de uma tese que eu tive contato há pouco tempo, né? De uma defesa de tese da Cida Bento. E nessa defesa, ela fala que existe um pacto da branquitude. Pacto esse que visa a preservação dos privilégios sociais em
todos os âmbitos. E nesse pacto, qualquer mínima ideia onde você perceba que você está perdendo um espaço te faz entender aquilo como uma ameaça. Ameaça de um mundo ideal para eles e para os seus descendentes. Eu não sei se vocês conseguem enxergar uma linha do tempo, mas por muitos anos, cada grupo de pessoa ficou ali no seu quadradinho pré-estabelecido. E aí agora, com a mínima possibilidade dessa coisa se movimentar, quem tá aqui, ao invés de pensar se esse pessoal que tá aqui subir, vai ficar tudo legal pra todo mundo, eles pensam, se esse pessoal que tá aqui subir, eu provavelmente vou descer. Afinal, não tem vaga na universidade pra todo mundo, não tem emprego pra todo mundo, não tem, sei lá, moradia adequada pra todo mundo. Então, se esse pessoal aqui subir, a disputa vai ficar mais acirrada. Então, eu preciso deixar essas pessoas aqui na mesma posição. Vocês conseguem entender? E pra manter isso, existem várias estratégias, muitas e muitas, mas como hoje aqui a gente tá falando sobre imagem e representação, é importante a gente pensar que uma poderosa ferramenta pra manter pessoas negras nessa posição aqui, que era a pré-estabelecida pra elas, é continuar reforçando imagens profundamente negativas sobre o que é ser negro. Imagens essas colocadas muitas vezes de forma subliminar em matérias, ou de forma escancarada também. Imagens negativas reforçadas por piadas de pessoas que atingem e que formam opinião. E também com a tentativa de negação de quaisquer espaços para fora de representações ligadas a coisas negativas, como foi o caso da Ariel. Se é positivo, logo não cabe aqui colocar uma atriz negra, né? Porque afinal, naturalmente, quando você pensa numa sereia, você pensa numa sereia branca, naturalmente, assim, sabe? Bem de dentro. Eu acho que é necessário nós percebermos, né, nós pessoas negras e outras minorias étnicas também, que pra gente continuar cativo, é necessário que nós não tenhamos autoestima, que nós não conheçamos as nossas origens, que nós não busquemos mudanças, que a gente não entenda as nossas possibilidades. Eu, particularmente, não acho uma grande revolução nós termos uma Ariel negra. Não acho. Eu só acho ok, natural, mas eu acho, sim, revolucionário nós pensarmos em novas formas para que a gente não venha sucumbir, sabe, diante da resistência do outro. E, para além disso, a partir dessas novas formas, nós ficarmos firmes, sabe, no ideal de nós criarmos as nossas próprias representações. Eu acho isso essencial, porque o poder ainda tá na mão do outro. Eu acredito que o meu trabalho aqui na internet é muito movido a essa energia das possibilidades de novas representações nesse espaço. E com esse vídeo eu espero que eu tenha te estimulado a também pensar sobre isso, sabe? Seja você uma pessoa que pode romper com esse pacto, seja você uma pessoa que precisa lutar contra essa resistência a mudanças. No mais, Hailey rainha, o resto nadinha. Tô zoando. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. As conversas continuam nos comentários. Me digam o que vocês acharam sobre essas notícias todas, se vocês já tinham visto. No mais, acho que é isso mesmo. Acabou. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.